Bom dia, tô recebendo aqui um amigo meu, o Vanderlei, vendedor vencedor, que é um profissional que ajuda as empresas a vender em cima da metodologia dele, né, Vanderlei? É isso aí, isso aí. A gente ajuda como a gente estava falando fora aqui nos bastidores, né? A pagarem mais impostos, mas é porque vende mais. Isso. E nesse programa aqui a gente vai tá diferente, né? Hoje sempre a gente usa o logo do banco de licitação e a gente trouxe aí o impostômetro, né? Que é em tempo real o que o governo está arrecadando de todas as movimentações, movimentações de venda de serviço, materiais, tudo que está gerando de recurso para o governo. O que a grande maioria dos empresários tem que entender é que o imposto não é o negativo da coisa, né, Vanderlei? Exatamente, exatamente. Tem uma visão que, assim, o imposto, a palavra já é ruim, né? Porque tem a questão de implícita que você vai ter que engolir aquilo, né? Eu vou impor a você alguma coisa. Então, isso tem também na própria nomenclatura da palavra que é ruim. Mas, por exemplo, a gente está vendo 258 bilhões ali. Então, você tem que ver quanto foi faturado. Né? Foi faturado muito mais que 258 bilhões pelas empresas, pelos empresários, gerando mais recursos, gerando mais emprego. A forma que é utilizado o imposto, que a gente pode questionar. Né? É questão política, por outro caminho. Né? A gente vai questionar Isso, politicamente a forma como se usa esse recurso. claro. Mas eu entendo que a gente, como empresário, né, eu tenho a minha empresa, você tem a sua, vê que a gente está gerando isso. Pô, a gente tem, através do nosso suor aqui, né, que sai hospitais, que atendem outras pessoas que talvez não tenham recurso. Então, eu vejo mais por esse lado. Não o que foi pago, é sim o que a gente gerou com a nossa inteligência, com tecnologia e através de novas metodologias de vendas, tudo isso. Claro. E como você iniciou sua carreira assim? Cara, eu comecei com 12 anos, né? Hoje isso seria crime, né? Porque o que foi? Com 12 anos, o meu filho estudou na mesma escola que eu estudei, né? E no caminho entre a escola, a nossa geração tinha o tal do fliperama. E minha mãe falou assim: dinheiro meu jamais você vai colocar em jogo. Né? E era o videogame da época, né? Era a internet da época, era ali, o fliperama. E eu falei pra ela, falei assim, mas se esse dinheiro for meu? Ela falou: se o dinheiro for seu, você faz o que você quiser com ele. E aí tinha aqui na minha cidade, em Carapicuíba, uma feira que era próximo da minha casa. E eu comecei vendendo picolé. Era uma caixinha, cabia 20 picolés. E eu vi que ali um senhor vendendo uma vez, só que ele vendia sentado, né? Falei, cara, se ele consegue vender sentado, se eu andar pela feira, eu vou vender mais. E aí eu fui andando pela feira e comecei com vendas com 12 anos através de picolé. Depois minha mãe montou uma empresinha de sorvetes, eu vendi o sorvete da minha mãe, né? E aí eu fui tendo contato com o comercial. Mas eu não sabia que era vendas ali, né? O comercial, ali, que era o pulso das empresas. Depois dali eu fui para uma farmácia, trabalhei na farmácia limpando a farmácia e cheguei a balconista. Trabalhei 15 anos em farmácia, fui concursado, né, pelo Hospital das Clínicas no Incor. Saí de lá para ser estagiário na ABB, estagiário de engenharia química, e fiquei 8 anos lá nessa empresa. Entrei estagiário, saí da gerente de contas. Depois eu montei uma sorveteria e eu quebrei a sorveteria, voltei aos meus primórdios, porque a questão de vendas era muito forte, a questão administrativa era muito ruim, minha. Certo, E aí, nessa última empresa que eu montei agora, a minha esposa faz a parte fiscal do negócio, né? O certo. dinheiro, eu falo, para eu comprar uma bala, eu tenho que pedir dinheiro para ela. E aí deu certo. Aí a gente Entendi. começou a crescer. Você Então, essa é a conseguiu jornada. dividir os setores ali, né? Tem uma pessoa que cuida do dinheiro e você fica na parte comercial, na parte de mentoria, que é o que, Exatamente. que é o que você gosta de fazer, né? Exatamente. Eu gosto de estar na sala, estar com as pessoas, conversando sobre vendas. Isso é algo que, né, brilha o olho. E, assim, é difícil a gente assumir que a gente não é bom em tudo, entendeu? E Entendi. pedir ajuda. Eu levei muito tempo para pedir ajuda. Por isso que eu quebrei a primeira empresa. Na segunda, eu já comecei pedindo ajuda. Então, eu já pedi ajuda da minha esposa, né? Eu sou o cara que a gente tem os grupos lá do Empreteco que a gente participa. Então, Empreteco, rede de relacionamento. Cara, eu peço ajuda direto assim, na maior cara de pau, né? Usando a rede, porque eu sei que tem gente que já errou ali. Eu não preciso errar, né? É melhor você aprender com os erros dos outros. E essa troca é incrível. Entendi. E no caso dos seus clientes, qual que é a grande dificuldade que você vê no dia a dia, assim? Entender qual que é o perfil do cliente dele, principal, o cliente do sonho dele ali? Cara,
é seguir o processo. Certo. Né? Porque a maioria das empresas, elas começam, né, tem até um livro, O Mito do Empreendedor, que fala de 3 personagens, né, de 3 visões do empreendedor. Tem o visionário, que vem lá na frente, e tem o técnico, que sabe fazer aquilo. Então, a pessoa que sabe cozinhar bem, normalmente ela monta um restaurante, né, ou começa lá fazendo umas marmitas lá. Ela faz um bolo bom, ela começa a vender bolo ali inicialmente. Essa parte técnica é importante, só que tem a parte de gestão, e a gestão é feita com processos, né? Então, a venda não acontece naturalmente. O produto não vende sozinho porque ele é bom. Você precisa ter um processo ali, uma receita de como que você faz aquilo. E isso normalmente está na cabeça do fundador. Certo. Ele imaginou como que era, ele faz bem, mas ele não consegue escrever aquilo. Uma por ele não ter tempo, outra por ele não ter o conhecimento técnico mesmo, faz meio que na inspiração. Então a parte mais difícil é com você escrever o processo, porque aí você consegue replicar. Né? A gente, pela engenharia, a gente vive de processo, né? A gente sabe que, depois que construir um prédio, você construiu outro, você começa pela fundação, né? Você tem ali todas as etapas, pilares que vão sustentar, para depois ir para o acabamento. Tem muita gente que quer já começar colocando o telhado. Então, não tem como, né? E a empresa, eu vejo muito essa dificuldade do processo. Eles vão fazendo, e aí chega no momento que precisa de trazer gente, não consegue trazer porque não tem o processo escrito. Quando traz, essa pessoa também não desenvolve. Porque ela não sabe o que está na cabeça da pessoa, né? Replicar, né? Replicar. Então, ele, por exemplo, enche esse copo. Para algumas pessoas, esse copo aqui vai estar cheio, né? Para outras, é quando estiver aqui, quase transbordando, né? O que é cheio? Então, você tem que... cheio é tantos ml. É isso que a gente vai considerar cheio aqui. O tom de voz aqui, né? Como o ajuste que foi feito. Tudo isso tem metodologia, tem como você medir. Se você mede, você tem gestão. Quando você não mede, quando você não tem escrito, você não consegue fazer a gestão. E aí começa o cara a trabalhar que nem louco, 14, 16, 18 horas, não vê o dinheiro porque não está fazendo a gestão contábil daquilo, paga mais imposto do que deve porque não está vendo, perde oportunidades, né? Que nem o banco de estações que você tem, não participa porque não consegue se dedicar o mínimo possível para uma outra tarefa porque está preso no operacional. Então eu vejo muito isso. Tá preso no mercado, né? Num mercado só, né? Exatamente. Ele tá preso no mercado, exemplo, ele só atende o segundo setor, que é o mercado. Ele só fornece serviço para empresas e de repente deixa de conhecer um outro setor, que é o setor público, ou de conhecer o terceiro setor, que é o setor das ONG e das fundações. Isso é muito... às vezes o cara tá tão focado naquilo, e muitas vezes o negócio é na região. Exemplo, você tem uma empresa numa região e você quer buscar novos clientes e você não entende que o setor público também oferece muito ou compra muito do seu produto, né? Oferece muita oportunidade de comprar muito do seu produto. E a questão de trazer o impostômetro aqui para as pessoas olhar, principalmente os empresários, que às vezes o empresário ele só olha e fala assim, eu pago o imposto. Mas se o cara for ver com uma outra ótica, é o que o governo ou o município tem para poder investir. Então é como se você estivesse numa empresa e o dono da empresa falasse para você, esse ano eu tenho uma previsão orçamentária de gastar 5 bilhões. Opa, aquela empresa tem dinheiro para gastar. Como é que eu faço para fornecer para ela? Exatamente, entendeu? Exatamente. É ter essa visão diferente, porque esse dinheiro tem que ser investido, tem que construir escolas, manter as escolas que já tá funcionando, manter o próprio hospital, entendeu? E isso daí tudo precisa contratar insumo ou contratar mão de obra. Exatamente. É assim, a gente, principalmente em vendas, é complicado você ter, né? Vendas é um jogo, né? É uma dança de oponentes, né? Normalmente são tratadas como oponente. O comprador, que quer comprar o melhor produto pelo menor preço, né, no melhor prazo, e o vendedor, que ele quer vender com a maior margem. Isso é natural, os dois têm grandes interesses. Você saber o quanto ele tem para gastar, né, o quanto ele pode chegar, é uma informação extremamente importante, extremamente relevante, porque aí você desenha o seu produto ou o seu serviço para aquela demanda. Ele fala que ele pode gastar 5 mil reais para fazer um estúdio como esse, por exemplo. Só para dar um exemplo aqui. Tem 5 mil reais. E você monta o estúdio.
você consegue customizar um estúdio para R$ 5.000 e vai entregar para ele um estúdio dentro do orçamento dele, porque você já sabe o orçamento. No setor público você consegue ter isso, porque você tem lá, o orçamento da educação é tanto, ele tem que deixar isso disponibilizado dentro do plano dele, de como que ele vai fazer a gestão. Então, você sabe, tem 10 milhões para as escolas aqui do estado de São Paulo. Quantas escolas tem? Você sabe mais ou menos aí quanto vai sair por escola já, quanto que ela tem de orçamento. E se você presta serviço, por exemplo, de manutenção de telhado, você já sabe mais ou menos quanto cada escola vai gastar com essa manutenção de telhado. Porque é só descer ali o plano diretor, o plano. Só que as pessoas, muitas vezes, perdem a oportunidade porque isso não cai no colo, né? Não tem milagre. Tem trabalho, então tem estudo, tem dedicação, tem que ler, tem que dedicar tempo. E as pessoas, infelizmente, né, com um mundo muito rápido e com muita informação que a gente vem recebendo, eu vejo que elas estão se distanciando disso, né? Não, a inteligência artificial vai fazer. Não, cara, quem vai tocar ainda são as pessoas. O relacionamento, ele é um fundamento que eu vejo que ele não termina. Tá? É um fundamento que começou lá, na época que a gente fazia a troca, né? A permuta, que ainda hoje é feita, era feita por relacionamento. Você fazia permuta com quem você conhecia e confiava. E hoje as vendas também é por relacionamento, né? O governo compra por relacionamento também. Ele tem a questão do preço e tal, mas você precisa estar próximo, se relacionando, estando presente. O relacionamento é um fundamento que não vai mudar em vendas, ele é imutável, no meu modo de pensar. Né? Quanto maior relacionamento você tiver, principalmente com segmentos, né, com as pessoas estratégicas, maior é a sua chance. Claro, isso é importante, isso é importante. Mas provavelmente no setor público, Wander, o que eu imagino assim, tem uma certa objeção dos empresários em oferecer para o setor público, entendeu? Por falta de conhecimento ou por falta de tempo. Entendeu? Porque assim, que nem você falou, tudo é um processo, né? Que nem hoje você monta processo para a empresa vender para o B2B. Isso então, tem um processo de venda. E a gente cuida do processo para a empresa vender para o governo ou para as fundações, entendeu? Então tem um processo. Quer dizer, mesmo vendendo para o B2B, você sabe que tem algumas empresas que exigem documentos, entendeu? Exige algum grau de qualificação das empresas para fornecer um produto ou um material. E no setor público é a mesma coisa. O que você... E assim, o mais engraçado que eu vejo também é que assim, tem lei que beneficia as empresas MEPP. E muitos empresários MEPP não sabem dessa lei. Que tem editais que é totalmente... não vou falar direcionado, mas ele é feito para as empresas MEE poder participar. Pra atender aquele nicho de mercado. Então, tem edital que, assim, ele é 100% focado no MEPP para poder fornecer para o governo. E tem edital que o volume é maior da compra, e aí o governo deixa uma porcentagem daquele volume para o MEPP poder participar daquele edital, entendeu? Então, aí você vê, por exemplo, a gente ainda está nos 258 milhões, eu acho. 259 até o final? Então. Aí você vê dessa oportunidade. O governo ele também traz oportunidade, né? Através dos impostos. Ele traz oportunidade. E além das técnicas, além de participar dos editais, você tem que estar preparado para aproveitar as oportunidades que estão por vir. A gente sabe que a tecnologia que está vindo vai precisar de muito treinamento. Tem muitas áreas de inteligência artificial que estão chegando que as pessoas não estão capacitadas. Então não adianta eu entregar uma super ferramenta, né, entregar um trator para uma criança. Ela não sabe o que fazer com aquilo. Não vai servir de nada, né? O cartão de crédito, né, a criança não tem maturidade para utilizar, né? Vai se ter problemas com aquela para fazer gestão, porque não sabe nem o que é gestão. Então a preparação do empresário através de conteúdos como esse que você está fazendo, através de busca, né? Cara, onde que eu tenho oportunidade? Além do tradicional. Isso. Né? Porque, não, eu vou viver da indicação.
Cara, não tem como, né? O próprio Flávio Augusto fala, né? Você não pode acordar e vai dizer, ó, hoje eu vou receber 10 indicações. Indicação é um bônus para um bom trabalho que você fez. Lá no passado você fez um bom trabalho, alguém gostou e aí ele te indicou. Ele não tem nenhum compromisso em manter a sua empresa em pé por indicação, por ficar te indicando. Então é um bônus pelo bom trabalho que você fez. Eu sou muito grato às indicações que eu recebo. Mas depender só de indicação é um risco muito grande. E 70% dos empresários dependem só de indicação, vendem só na indicação. Não, e outra coisa, tem que ter a contrapartida do cara que tá precisando de serviço ligar pro amigo que é empresário solicitando uma empresa que faça aquele serviço. Que hoje é muito. Hoje, na correria do dia a dia, o pessoal acaba recorrendo ao Google, entendeu? Do que, vou ligar pro Vanderlei e ver se ele conhece alguém que possa me ajudar na questão de informática, porque eu tenho uma dificuldade, eu preciso contratar aqui na minha empresa. É muito difícil. E esse dado de 70% é dados do Sebrae, né? O próprio Sebrae, que apoia muito os empresários, eles mostram que muitos empresários dependem da indicação para poder manter os seus negócios, né? Isso é complexo. Você não pode ter uma empresa e depender, né, de um fator de ocasião apesar que tem metodologia para isso, tem, mas isso é 5%, 6%. Cara, tem muitos canais que você precisa utilizar, né? Os meios digitais você pode utilizar, as próprias licitações que você tem, né? Tem gente que acredita, né, que licitação, eu aprendi com você que não, né? Que licitação era só para vender para a prefeitura ou para o estado. Não, você pode vender para ONG, fundação. Entendeu? Então, e muita gente não sabe, né? Eu aprendi com você, mas a gente não sabe disso. Então, trazer esse esclarecimento, trazer essas oportunidades para a mesa é relevante, porque você ajudar um hospital, uma instituição que cuida de crianças, né, em situações delicadas, né, como tinha a extinta FEBEM lá e tal, você participar do desenvolvimento também das pessoas, né, é colaborar e ver que o que você está pagando do outro lado está saindo do outro. É uma forma até de você fiscalizar o imposto que você está pagando. Com certeza. E o legal disso também que você comentou, que assim, na questão de colaborar, é assim, eu tenho uma empresa que tem uma expertise no prestar um tipo de serviço ou oferecer um material. Por que eu não posso participar de uma licitação para poder falar para o governo, minha empresa está aqui. Exato. É uma empresa que faz com qualidade. Você tem que estar no radar, né? Porque assim, quando o governo ele abre a licitação em si, ele não tem como direcionar para 1, 2 ou 3 empresas, ele abre para o mercado. Então, quanto mais empresa poder participar, fica mais fácil dele poder avaliar o processo. Porque nem sempre é preço, é qualidade. Entendeu? Você levantou uma que agora, recentemente, a gente teve aquele desastre, né? Aquele acidente com a ponte lá, certo, né? E teve uma licitação que foi aberta antes e não teve interessados em participar da licitação. E por isso a manutenção da ponte não foi feita e aconteceu aquele acidente terrível lá com mortes e tal. E a gente que é engenheiro sabe que tem outros pontos ali, né? Porque estruturalmente a ponte já estava com defeito, ela deveria ter sido interditada. Esse era o ponto. A gente fala a licitação deu licitação deserta, ninguém apareceu. Então antes disso ela teria que ter sido interditada porque ela não estava em condições de prestar o serviço. Ponto. Essa é uma questão das pontes, como aconteceu aqui em São Paulo. Aquela vez teve o desnível ali no Jaguaré, que a ponte subiu, né, e ficou um desnível. Graças a Deus, foi à noite, tinha poucos carros passando, porque se acontece aí num fluxo normal, teria sido um desastre de engavetamento, isso é absurdo, né? Eu acho que é imensurável aquilo, por pontes que também não foram tratadas do jeito que deveria, né, fiscalizadas do jeito que deveria. Então, teve oportunidade e ninguém participou. Cara, por que ninguém participou? Né? Ele ofereceu menos? Cara, tem ali o pré-edital, né? Tem o trabalho antes, né? De ver... Tem o termo de referência, orçamento... Buscar informações. Isso. Então, se ele não conseguiu buscar, se ele foi incompetente para buscar informações, mais um ponto onde que nós aqui podemos cobrar o poder público. Isso. Cara, você tem que fazer a manutenção da ponte. Isso. Né? Como cidadão, você tem que, vamos lá buscar, tem que fazer, buscar televisão, buscar o que for para denunciar um descaso do poder público. E a outra coisa é, por que ninguém participou? O que será que aconteceu que ninguém quis participar?
O orçamento era muito baixo Isso. e não dava para entregar algo, e aí ninguém quis se arriscar, ou ninguém ficou sabendo porque não estava preparado, né? Não tinha, não apareceu no radar. Né? O Isso. que foi feito? E acaba que não se desenvolve esse trabalho, né? Ficou ali a fatalidade para as famílias, a ponte caiu, as pessoas... E aí eu falo um ponto, né? Se a ponte não podia ter sido interditada, agora que ela caiu, o que eles estão fazendo? Tá interditado. Né? Tá interditado. Arrumaram um jeito, né? Arrumou um jeito, né? E esse jeito teve que ser por estação também, né? De emergência, Isso. de alguma forma. Então saiu de qualquer jeito, saiu do nosso bolso de qualquer jeito. E poderia ter saído de um jeito muito menos traumático se as empresas tivessem participado, se o poder público tivesse usado melhor o recurso que ele tem, que é o imposto que tem na mão. Então, no processo antigo, Vanderlei, o que acontece? No processo antigo de licitação da 866, que quando tudo era... A compra do governo era presencial, e agora veio a lei nova, né, 14.133, toda a compra, desde de materiais e serviço, é tudo pregão eletrônico. Isso vem facilitar por quê? Porque já não tem contato com o servidor público. E é online. Qual que é a vantagem que eu vejo? O Brasil ficou pequeno. Então, exemplo, você é engenheiro. Exemplo, você no seu exemplo, na sua consultoria de engenharia ou qualquer projeto, qualquer coisa que você fizesse na área de engenharia ou qualquer outra área de serviço assim, você poderia oferecer para uma empresa lá da Bahia e poder participar da licitação aqui em São Paulo, via pregão eletrônico. Entendeu? E o que acontece também? Nessa lei, ela conseguiu dividir as responsabilidades de cada um. Então, exemplo, no caso da ponte aí, se deu deserta, porque o valor que o bid que a prefeitura ou o estado tinha para gastar lá foi inferior, porque as empresas, quando avaliou o edital, falaram, pô, não dá para fazer isso. Por esse valor? Com esse dinheiro que tem aí, não dá para reformar essa ponte. Quando foi feito o termo de referência e o planejamento para deixar o empenho, porque o empenho já tem que deixar o valor reservado para poder fazer a licitação. Dentro ali do orçamento médio, né? Dentro daquele valor. Então, assim, você tem que fazer o projeto, o estudo lá. Então eu vou gastar, exemplo, 30 milhões para reformar essa ponte. Então a prefeitura, o estado tem que deixar esse valor empenhado para poder montar o edital, para poder convidar as empresas. E aí as empresas olhando o edital falou, pô, esse dinheiro aqui não dá para fazer. Não vou entrar com uma proposta porque o valor ele é inferior que vai ser gasto. Entendeu? Isso para tudo. Desde a construção de uma ponte para a compra de uma garrafa. Tem que ter o dinheiro. Entendeu? Então. Alguns casos não tem, que aí é uma modalidade de compra que é sobre registro de preço. Como se fosse uma compra futura. Entendeu? Então, exemplo, eu preciso comprar, vamos dizer, eu fiz um estudo, um planejamento, lá a Secretaria de Saúde lá fez um planejamento que no período de 1 ano, 2 anos, eles compraram, exemplo, 100 próteses. Hospitalar lá. E aí, só que todas essas 100 próteses teriam que sair na correria de comprar uma por uma, entendeu? Aí, quer dizer, se você vai no mercado para comprar um copo... É uma situação. Agora, se você vai no mercado e fala, opa, eu tenho uma previsão de compra de 100 copos num período de 1 ano, que pode acontecer 100 ou não pode acontecer 100, mas eu tenho um mínimo de 60 para comprar... Entendeu? Então, aí a prefeitura solta esse edital, as empresas interessadas participam, e aí a ganhadora vai ser detentora desse pedido de compra, que seria um registro de preço. Toda vez que a prefeitura precisar do copo, ela manda um pedidinho e essa empresa entrega, entendeu? Então, nesse caso, como ela não sabe quanto que vai comprar durante um período de 1 ano, então ela não precisa ter um valor empenhado, certo? Pode ser pela demanda ali, né? Pode comprar, entendeu? Menos ou mais. Mas a partir do momento que ela tem a quantidade total,
que ela vai comprar e o período que vai ter que ser entregue ali, ou de uma obra, ou exemplo, compra de alimentos, sulfite, qualquer coisa assim, ela tem que ter um dinheiro empenhado. Então é isso que os empresários muitas vezes não conhecem. O dinheiro já está lá para ser gasto. Entendeu? E aí, às vezes, o pessoal fala, mas a prefeitura agora como um cidadão comum. A prefeitura, ela oferece um material de má qualidade. Às vezes, eu vou lá, eu vou em tal lugar, a prefeitura não tem um serviço de boa qualidade. Mas tem empresas de boa qualidade querendo oferecer esse serviço para a prefeitura? Então, é a contrapartida, né? Então, é dinheiro que você deixa na mesa, ou eu falo que tem coisas que o conhecimento, né? Vamos pegar aqui que esse seja todo o conhecimento do mundo aqui. A gente colocou aqui todo o conhecimento do mundo. Então, tem uma parte do conhecimento que eu sei, que é essa daqui. Essa é a parte que eu sei. Tem uma parte que eu sei que eu não sei, que é o conhecimento que está com você. Eu não sei o que você sabe. Eu sei isso daqui e eu não sei o que você sabe. Não sei falar mandarim, não sei falar japonês, não sou fluente em francês. Então, há coisas que eu não sei, que eu não sei. Então, mas as duas eu tenho conhecimento. Nas duas, o crescimento ele é orgânico, ele é pequeno. Porque aqui é o crescimento do meu conhecimento e aqui é o conhecimento que eu estou buscando. Né? Que seria uma lacuna. Né? Eu sei que para eu prestar serviço para a prefeitura, por exemplo, para um órgão público, eu preciso de um documento. Então, há lacuna. Eu sei que eu preciso daquele documento. Agora, tem aquele que você nem sabe que não sabe. E é aqui que está a maior fonte. Então, como fornece para o órgão público? Quais são os melhores, né? Quem paga mais? Eu não tenho nem ideia, né, por onde começar. Quais são os mercados mais promissores? Sou uma indústria de copo, por exemplo, você falou, copo descartável. Cara, imagina quantos copos descartáveis o poder público compra, né? Por várias vias. Então, a indústria nem participa dessa licitação porque ele deixa o distribuidor dele participar, mas ele não tem nem noção de quanto é. Ele não sabe, está fora. É um conhecimento que está fora do radar dele, que aí é o ponto cego. No ponto cego que está o crescimento espetacular. É no ponto cego que você vai fazer a virada de chave e crescer a sua empresa muitas vezes. Então eu participo de muitos treinamentos, além dos treinamentos que eu ministro, né, como professor de vendas, aí mostrando caminhos, né, mostrando o meu conhecimento. Eu participo de treinamentos de outras áreas, né, e essa foi uma expertise que eu desenvolvi quando eu trabalhei na ABB, porque eu vendi internamente. Então eu precisava conhecer as outras áreas, relacionamento, eu precisava conhecer as outras áreas para saber quem eram as pessoas que poderiam comprar no meu produto internamente dentro do grupo. E então eu fazia muito cursos que não tinha nada a ver com vendas, com instrumentação, que era o que eu trabalhava. Mas tinha curso, por exemplo, lá da subestação, tinha curso lá de como enrolar o cobre lá. Eu ia participar desse curso lá, cara, para saber como que eram os caras. Então ali era conhecimento que eu ia buscando. Então tem isso, cara, é muito técnico aqui, é muitos anos de experiência, tem essa informação. Um conhecimento muito técnico. Aí eu via como aquilo, eu nem sabia que precisava de um conhecimento. Como que eu posso usar um conhecimento muito técnico aqui para o cliente sentir valor em mim? Aí eu ia buscar algo que não estava ninguém falando naquele momento. Então, por exemplo, processo de vendas, quando eu comecei a falar aqui na região de Carapicuíba, ninguém falava sobre processo de vendas. Né? Vendas era natural. Não, vendas não é natural. É um processo, tem um caminho, tem etapa, né? Tem números no meio do processo. Vocês conseguem ter uma previsão de vendas, uma previsão de compras, né? Você consegue ter isso, buscar. Então, e é nesse ponto cego que eu acredito que tem as oportunidades. E é isso que eu vejo nas licitações, principalmente. É um ponto cego pro empresário. Principalmente o pequeno, né? Principalmente o pequeno. E ele tem medo, né? Porque, ele ouviu dizer, que é a pior coisa, né? Eu ouvi dizer que o órgão público não paga. Eu ouvi dizer que alguém forneceu e quebrou. Eu ouvi dizer, mas não tem nenhum dado e fato ali que ele foi realmente levantar. Olha, foi a empresa tal, foi desse jeito e que quebrou. Quebrou porque talvez não entregou o material, entregou o serviço e a prefeitura não pagou. Exatamente.
quando eu participei pela 8666, aqui, até que a gente viu, né, na estação de tratamento aqui, a gente vendeu lá alguns instrumentos. E era uma multinacional, né? Era multinacional. Então a gente participou, era presencial ainda naquela época, né? A gente participou desse pregão, vendeu alguns instrumentos. Fazia parte da entrega um book, que é um livro com todas as especificações do instrumento. A gente tinha aquilo em inglês, porque é uma empresa, a ABB era uma empresa multinacional, os equipamentos vinham da Inglaterra, tinha tudo em inglês. Aqui não era aceito em inglês, estava no edital. Então a gente fez uma previsão de custo da tradução daquele material. Porque se a gente não entregasse o material traduzido, parte do pagamento não seria feita. Né? Wander, mas como você ficou fazendo disso? Cara, lá tinha um jurídico, a estrutura, né? Tinha um jurídico para olhar isso, e o jurídico lá, quando veio o edital, pegou esses pontos e falou, a gente tem que se atentar a esses pontos aqui. O pequeno, ele tem que procurar, né, os pontos cegos dele, com empresas que são capacitadas para isso, e aí sim participar e diminuir o risco. Porque você não vai zerar o risco. Não existe, né? O empreendedorismo não existe risco zero, mas você pode minimizar muito. Tanto no público quanto no privado, né? Você pode fornecer serviço para um privado e chegar na hora o cara não te pagar, ou te criar empecilho ali que tenha no contrato para amarrar o pagamento, entendeu? O que eu vejo nos editais, e é isso que eu tento transmitir para as pessoas, é que assim, você entra no jogo já sabendo como o jogo vai ser jogado. Porque assim, as regras estão na mesa. Estão no edital, não tem como mudar. Então, exemplo, que nem uma coisa clara que você comentou aqui. A prefeitura vai comprar, já tem um valor que ela pode gastar. Então você já sabe que acima daquele teto você não pode fornecer. Se já não serve para você, você já fala, opa, tá muito abaixo do que eu pratico aqui no mercado. Tem a data e o horário da entrega das propostas. Você já tem a descrição do produto ou serviço que vai ser feito. Você já tem a descrição do contrato se você acaso ganhar e vier assinar. Então, assim, já tá tudo lá. Entendeu? Então, aí esse é o ponto. Pô, tá tudo na mesa. Mas o que acontece com a maioria, né? A maioria, que principalmente quem usa aí a internet muito, né? Lá tem os termos de uso. O cara não lê os termos de uso. Aí daqui a pouco ele tá lá recebendo um monte de anúncio. Pô, por que eu tô recebendo esse monte de anúncio aqui? Porque você deu ok no termo de uso. Você não leu o contrato. Né? Tem a máxima, que até o caminho para cá eu conversei com ele, que é presidente da OAB aqui, o Paulo Kisse, né, que o contrato só é lido quando aparece algum problema. Né? Porque o contrato, o cara vai lá, assina, ganhei o contrato de 5 milhões, que legal, tal. E aí depois, muitas vezes, o advogado vem e fala, ó, eu tenho uma notícia boa e outra ruim. A boa é que você ganhou o contrato, e a ruim é que você ganhou o contrato. E tem um monte de cláusulas lá que estão contra a sua empresa. E você não leu no momento certo, porque tem um momento para ler, você tem uma preparação. E a gente vem da cultura corretiva, não da cultura preventiva. Né? Então, a gente espera quebrar para poder repor, né? Tem aqui, por exemplo, os microfones. Pô, vai ter um podcast, você tem 2 convidados. Você tem que ter um microfone de backup. Né? Faz parte do processo, porque isso aqui pode falhar. E aí, o que você vai fazer? Não vai fazer o podcast? Como que você precisa ter? Né? Não, pô, tá lá escrito no manual que a cada 6 meses precisa fazer lá uma revisão, passar lá o olhinho que tem, né? Que vem o óleo dentro. O cara não leu o manual, colocou, muitas vezes pluga tudo, tá funcionando. E por aí vai. Então, essa é uma cultura enraizada na gente, né, no brasileiro aqui. A gente não tem costume de ler manual, de ler contrato. E eu entendo que isso, muitas vezes, que inibe a participação. Né? É essa falta de cultura de que, você tem que ler as coisas que você está fazendo. Você tem que se preparar para aquilo, né? Eu me preparei muito para chegar em vendas e hoje falar que eu sou um professor de vendas. Tem um bom tempo de preparação. E ainda assim eu não sou o melhor professor de vendas. Existem muitos vendedores melhores do que eu. Mas eu acredito que eu, dentro da minha alçada, eu me desenvolvi a ponto de ensinar muitos que estão a muitos degraus abaixo de mim. E é assim que a gente vai desenvolvendo. Mas tem que ter a consciência que você precisa de ajuda. Não dá para fazer sozinho, que fazer sozinho é muito mais caro, muito mais arriscado,
né? E que você pode ter prejuízos que muitas vezes são irreversíveis, né? Por querer, né, fazer as coisas na flauta, né? Entendi. E vamos pedir pro nosso amigo Danilo aí. Eu quero te mostrar um vídeo aqui para você entender como que funciona esse mercado. Esse é o prefeito eleito de Osasco. E mostrar pros empresários que, assim, nós tivemos agora a grande maioria de alguns prefeitos sentando na cadeira, querendo mostrar serviço, né? Porque tem que vir com uma energia nova. E muitos prefeitos que se reelegeram, né? Que também tá querendo fazer Precisa pôr a máquina para girar. Pôr a máquina para girar. A gente vê aqui um prefeito, mas eu queria que... porque o prefeito em si, o que ele é? Ele é um grande gestor, ele é como se fosse o CEO de uma empresa. Concorda? Que ele que vai administrar toda aquela máquina, porque a prefeitura em si, ou o estado, é uma empresa. Ela tem um CNPJ. Exatamente. Entendeu? Ela tem um CNPJ. Então imagina se você empresário, visse o seu principal cliente falando qual que é o valor do orçamento dele, uma previsão orçamentária. Entendeu? Então tem essa visão de ver quanto que essa prefeitura tem para gastar, uma previsão para gastar em 2025. E é o que você está falando, está deixando dinheiro na mesa. Então, às vezes, você empresário de Osasco ou de região que, às vezes, está querendo buscar novos horizontes ou novos clientes e a prefeitura está querendo consumir o seu produto ou serviço. Então, esse é um prefeito que, assim, é difícil você ver prefeito, né, falando na previsão orçamentária, e o legal desse vídeo é que, assim, ele explica como é que funciona, entendeu? Bom, bem de forma mais didática, bem, né? Mais didática. E as pessoas veem como que funciona o dinheiro público, né, e como é que ele tá querendo gastar esse dinheiro aí em 2025, aí na previsão de orçamento. Pode, Danilão. Esse é o limite que o banco oferece no seu cartão de crédito. Esse é o seu salário. Menor do que o seu limite, certo? Você tem um limite, mas não pode gastar tudo, porque pode ser que você não consiga pagar. Assim funciona o orçamento da prefeitura. Todos os anos, a prefeitura faz seu planejamento orçamentário com base na previsão de receitas e despesas para o ano seguinte. Para esse ano de 2025, a estimativa de arrecadação é de mais de 5 bilhões de reais. Uau. Veja bem, é uma estimativa e é com base na arrecadação, ou seja, na entrada de recursos que ao longo dos meses nós vamos investindo em ações prioritárias nas áreas de saúde, educação, infraestrutura urbana, como por exemplo a conclusão da reforma da maternidade Amadora Aguiar, da construção da unidade básica de saúde do Santa Maria, na urbanização do Morro do Sabão e a construção de 3 unidades da Escola do Futuro. Planejamento é isso, é gastar de acordo com a sua capacidade financeira, garantindo assim o bem-estar de Osasco e dos osasquenses. Deus abençoe a nossa cidade. Olha aí, né? 5 bi. 5 bi. E a gente tá falando, e se for pegar a cidade de São Paulo, 125 bilhões. A previsão orçamentária de 2025. Nesse vídeo, você vê que ele deu uma diretriz, né? Que ele vai investir na parte de saúde, né? Mas mais na parte de saúde, uma parte de urbanização. Então, quem está nesse segmento, né? Já tem uma prioridade, né? Porque ele sabe que é a prioridade daquele governo, desse gestor, né? Ah, mas eu vendo, sei lá, vamos pegar aqui uma outra coisa, seja de outro segmento, por exemplo. Você vende a questão de tablets para as escolas. Cara, é provável que ele não vá comprar tablets para as escolas, porque ele está priorizando outras coisas. Ele já falou, ele estava dizendo para a gente, né? Então, isso é a vantagem de você entender como o processo funciona. Então, se você está montando uma empresa, né, agora, eu vou montar uma empresa, eu tenho aqui um aporte, eu tenho aqui um dinheiro, sair lá e vou montar uma empresa. Qual segmento você vai montar se você é de Osasco? Cara, nos segmentos que vão estar mais aquecidos. Talvez você não consiga vender direto para a prefeitura nesse primeiro momento, mas ela vai comprar isso. Então você pode até vender por terceiros. Claro. Né, por caminho de terceiros. Ó, para construir lá, eu sou, por exemplo, uma empresa de material de construção. Ele vai precisar de material de construção para construir a UBS. Claro. Mas a empresa, a construtora, por exemplo, pode ser uma Odebrecht da vida, uma Camargo Correia, que ganhe essa licitação. Pô, eu vou poder vender para Camargo Correia.
Já sabe quem ganhou. Já sabe quem ganhou. Eu vou ficar olhando ali o edital. Olha, quem tá participando? Para fazer relacionamento com essas pessoas. Porque eu posso vender indiretamente. Porque eles vão precisar. Ah, eu tenho uma empresa de mão de obra para esse segmento. Pintura. Né? Pintura, pedreiro, né? Porteiro, porque vai ter que ter alguém para fazer ali. Segurança. Cara, tem um monte de oportunidades que elas estão no meio dessa grande oportunidade de 5 bilhões. Que é de receita indireta, né? Olha, a empresa que ganhou é a X. Tem essas 5 participantes. Eu tenho relacionamento nas 5 que estão participando? Nas 5 interessadas? Pô, tenho. Legal, bacana. Porque se qualquer uma delas que ganhar, eu vou conseguir, pelo menos, propostar para elas lá. É uma venda, em segunda instância, de um processo de licitação. Claro, claro. Então, é muito mais... Acompanhar e no dia que a empresa ganhar, ligar lá, ô, parabéns, fiquei sabendo que você ganhou uma obra lá da UBS, lá do Morro do Sabão. Vai ser uma obra que está muito esperada aqui na região. Eu trabalho com fornecimento de café da manhã e marmita. Exato, olha aí. Cara, e eu tô do lado. Então, eu tô do lado. Tô do lado, conheço a região, porque tem muito isso, né? Você fornecer para uma região que você não conhece é complicado, né? Por vários fatores. Questão de segurança, por exemplo, questão de frete que fica caro, isso aumenta o custo. Claro. Então, cara, vou pegar a marmita. Ah, é o melhor preço que eles podem comprar? Pode ser por melhor preço, sim. Mas, ele pega uma marmita que é lá de Itaquera, para fornecer aqui para Osasco. Vai ter que embarcar lá, colocar no carro às 10 horas pro pessoal comer a meio-dia, vai estar fria. Já vai estar fria. Pô, esse transporte, talvez esse transporte não seja feito da melhor forma. Trânsito. Da melhor forma, pega trânsito, atrasa, pô, a pessoa tá lá, ou ela come uma comida que, por causa desse trânsito, ela passou mal, sendo que ele tem do lado. Pô, é muito melhor, né? E ele tá gerando mais ainda na cidade onde que ele ganhou. Então ele também está apoiando a cidade, né? Ele ganhou a licitação e na segunda ele pode usar isso ainda pro prefeito, né? Olha, cara, esse dinheiro aqui a gente ainda reinvestiu na cidade. Então a gente deu prioridade, comprou marmitas daquela região, que era uma região mais simples. A gente comprou de 5 lá, 5 marmiteiras, porque uma só não deu conta. A gente tinha 100 pessoas trabalhando, ela só conseguia fazer... Pegamos de 5 pequenos MEI, por exemplo, lá, daquela região e compramos. O material de construção a gente comprou também na cidade. Então, isso é um outro ponto dentro das licitações que poucos enxergam, né? Outras oportunidades que estão lá. E aí o cara fala, mas veio a empresa na minha cidade, né? Tá aqui do lado e comprou lá do outro lado da cidade, de outro fornecedor. Muitas vezes comprou porque você não fez o relacionamento que deveria ter feito, né? Até nisso tem oportunidades, né? Não só na licitação direta, mas indiretamente também tem oportunidade. Isso é verdade. 5 bilhões, né, cara? É um orçamento considerável, né? Considerável. Se você olhar, dá para ver o quanto no ano passado a Prefeitura de Osasco, a informação pública, apurou. Então você já tem uma ideia se ele vai ter esses 5 bilhões ou um pouquinho menos, um pouquinho mais, pelo que teve no ano passado. Isso. Então já dá para ter uma ideia, né? Ele vai ter uns 4.800, né? Ele vai ter um pouquinho mais de 5 milhões, porque ano passado foi 5.200, aí tem aumento de IPTU, eu sei que ele tem aqui uma margem que você consegue fazer isso. Coisas que numa empresa privada já é muito, muito mais difícil você fazer, muito mais difícil. Porque só multinacionais que deixam um balanço aberto e tal, né? As empresas ME, PP, elas têm um certo receio, né? De deixar esses dados aí por várias partes. E eu acredito também, né? Muito questão de segurança. O cara tá numa região, fala que fatura 5 bilhões, o cara acredita que 5 bilhões que ele pôs no bolso, né? E é muito diferente o que fatura e o que fica no bolso, né? Tá? É uma distância absurda. Então... E no caso que o prefeito trouxe, é uma previsão orçamentária, né? Então é uma previsão de chegar no final de 2025, colocar em caixa aí 5 bilhões aí e gastar todo esse dinheiro. E no caso do impostômetro, não, ele já é a realidade, né? É o caixa, né? É o que está se movimentando. Então, o que o empresário tem que ver na hora que ele olha esse impostômetro aí? O cara fica até assustado, mas quanto que eu já gastei já paguei de imposto ou quanto que o governo está arrecadando? Ele tem que olhar com uma ótica diferente, falar,
Meu, como que eu faço para poder morder uma fatia desse mercado aí? Aqui embaixo, né? Tá dizendo, ó, com esse dinheiro você poderia comprar tantos apartamentos de 3 quartos, suíte no Botafogo. Eu, né, como impostor, eu usaria essa linha aqui de maneira diferente. Esse dinheiro tem tanto de oportunidade. Né? Tem tanto, ó, tem 5 bilhões, desse dinheiro aqui tem 5 bilhões na cidade de Osasco. Desse dinheiro aí tem 3 bilhões na cidade de Carapicuíba. Tem 2 bilhões na cidade de Santos, porque isso mapearia oportunidades. Claro. Né? Tem 6 bilhões na cidade de Barueri, né? 125 bilhões na cidade de São Paulo. Né? Então o cara, tem 120 lá, desses aí 120 lá na cidade de São Paulo. O que gasta do meu nicho lá? O que eu vou procurar, né? Vou procurar saber como que eu posso participar. Né? Cara, uma fatia mínima que seja, você pode ter, dependendo da empresa, dobra o faturamento. Né? Então você... E com a certeza, porque o governo tem a questão de que se ele não te pagar, você pode ter isso em créditos, né? Então, não, se acontecesse lá, você vai ter lá, o crédito fica, você não perde esse dinheiro, né? O fundo lá tem essa questão. E esse é fundo que já tá lá. Já tá lá. É real, foi arrecadado. Então a seu risco é muito menor. E eu usaria essa linha aí para isso, né? Não para colocar, né, carro Cherry, não. Quantas unidades que a gente vai, quantas UBSs vão ser criadas aí? Ó, quantas escolas vão ser restauradas, né? Quantas viaturas vão ser compradas? Exatamente. Quantos né? precisa... Pagamento, uniforme. Quantas canetas precisa ser comprada para entregar nas escolas? Quantos papel sulfite? Ou aproveita o papel sulfite. Entendeu? Então. Quantos insumos precisa? Porque isso é muita oportunidade. E aí traria a visão pro empresário de o que ele está deixando na mesa. Isso. E na lei de licitação, 25% dos editais eles têm que deixar para ME e PP. Então, desses 259 aí, 25% tem que ser ME e EPP. Apesar que também, assim, 259 aí vai ter funcionário público, tem todos. Tem um valor aí que é arrecadado pra máquina, pra manter a máquina pública, folha né? de pagamento. Folha de pagamento, os água, aposentados, luz, tudo isso daí, entendeu? Mas uma parte vai pra manter a estrutura, no caso. Reforma. Construção e reinvestimento, entendeu? E isso tem aí a gente volta aqui na posição de cidadão, né? Não na posição como empresário. Esse dado ele é público, né? Porque quando você vota em alguém, se a pessoa ela apresentar um plano decente, né? Coisa que a gente infelizmente não está vendo ultimamente, mas apresentar um plano decente, vai falar, olha, a minha prioridade vai ser educação. Então eu quero ampliar aqui a educação para isso, quero ampliar para essa forma, eu quero reformar os parques da cidade, eu quero investir ali na área cultural. Então você já vai sabendo disso. E aí você toma a decisão baseado no que você entende que está faltando na sua cidade. Né? Não no amigão que muitas vezes... você votou em quem? Né? Votei no vereador lá. Porque eu vejo sempre ele. Não, porque ele vai apoiar esses projetos aqui. Ó. E se ele apoiar esse setor, esses projetos, levar essas ideias para lá, esse setor vai ficar aquecido. E eu vendo marmita para a cidade. Se tiver mais gente na cidade, mais pessoas vão comer aqui. E eu vou ter chance de vender mais. Né? Aí eu tô pensando como empresário. Né? Eu saí do cidadão e tô indo para empresário. Mas muitas vezes a gente não faz essa visão. E isso está aberto. Né? Essas informações deveriam estar... aliás, elas estão abertas, mas elas deveriam ser mais divulgadas, porque aí o poder de decisão é melhor. E aí eu conseguiria ver isso como mais oportunidade. Com mais dinheiro que eu estou deixando na mesa. Né? Com mais chance de crescimento que eu estou deixando passar. Realmente é um número considerável, viu? Bem considerável. Aí, chegamos nos 259 bilhões. A gente pensou que não ia chegar até o final do nosso podcast. Ó. E não para. E não para, né? Não para. E cresce na casa aqui dos milhares, né? Por segundo aí que vai passando. E a capacitação, né? A gente fala muito de capacitação dos empresários, a capacitação também, porque é outro ponto. Como a função de vendedor não tem um órgão que reconhece, né?
o CRM lá, o Conselho Regional de Medicina, reconhece o médico, né? O fisioterapeuta, profissionais da saúde tem mais, os profissionais liberais têm mais esse ponto, né, de reconhecimento. O vendedor é um profissional que ele não tem um órgão que certifica, que reconhece ele. E mesmo o empresário também. O empresário ele é feito como vendedor ali no forceps, né? No campo de batalha mesmo. E por mais que tenha o Sebrae que capacita, traz muita coisa, mas o Sebrae, ele capacita ainda assim com a visão do CLT, do CLTista, né? Então, você vai ter um curso sobre gestão de pessoas, quem vai te dar o curso lá no Sebrae é um cara CLT. Entendi. Entendeu? Não é... Eu falo isso muito pro Sebrae, eu uso muito o Sebrae, né? E nas oportunidades que eu tive, eu sempre falei, o Sebrae tinha que usar os empresários para capacitar os empresários. Pegar um case de sucesso. Cara, aqui, ó, vem cá. Você quer participar de licitação? Então, tem esse cara aqui, que ele participa de licitação, ele sabe os caminhos, então ele vai mostrar para vocês como participa, porque ele participa, tá aqui, ó, participou de tantas. Ó, esse profissional aqui vai capacitar vocês em vendas, aqui, ó, ele vende. Esse profissional aqui, o contador, vai capacitar vocês aqui numa questão de gestão. Ele tem 150 clientes que ele faz a gestão. Então, isso que eu vejo falta, que eu sinto falta no mercado. Porque você é muito diferente, né? Quando você está num grupo de empresários, a visão, e quando você está num grupo que as pessoas falam, mas elas não sentem, né? Eu falo que é o conhecimento empírico, é o professor de matemática lá, né? Que ele dá aula de matemática, mas ele nunca aplicou ali, né? Os dados, Bhaskara, né? Professor de engenharia que nunca pisou numa obra. Nunca pisou numa obra, né? Eu tive professores na engenharia de laboratórios que eles só ficaram no laboratório. Então eles falavam de reatores, né? Mas ele nunca viu um reator, nunca tinha feito um reator, nunca tinha... Ah, mas a espessura... Cara, quando você vai numa visita, né? É completamente diferente, né? Que você fala com um cara que tá no campo lá, ele vem e fala assim, olha, é o seguinte, se aqui, ó, tiver uma corrosão, a explosão disso daqui destrói metade da cidade, né? Como eu fui lá na Fosfértil, né, que ela é controlada na Fosfértil de Cubatão, ela é controlada pelo exército por causa da amônia, né? Se, cara, se tiver um vazamento de amônia aqui, a gente acaba com o litoral. Então a gente tem o nosso, tem o do exército, tem mais um lá de fora, três redundâncias ali de controle, porque é um negócio absurdo. Cara, lá na faculdade você pega amônia e sabe que cheira forte, né? Você não sabe que dá esse dano todo ali, né? Porque, é uma concentração pequena, é feita para laboratório mesmo, então você não tem essa visão do dano. E isso eu sinto muita falta na capacitação, né? De ser pessoas do campo de batalha mesmo ali, que podem trocar essa experiência com outros empresários. Isso é um ponto que eu vejo de oportunidade no mercado, né? Para nós, assim, que trabalha com empresários. Vivenciador dele no dia a dia ali, né? Que já passou por isso, né? O funcionário que falta, né? Você trabalhou com obra, funcionário que falta, e aí? Precisa acontecer. Quando ele vai para o caixa, né? O cara que tem lojista tem que ir para o caixa porque o caixa faltou. A loja tem que ser aberta de qualquer jeito. O gerente não foi, ficou com dor de dente, tem que abrir a loja. Ele vai lá, ele vai abrir. Como que ele vai fazer a gestão disso? Vai mandar o cara embora porque ele faltou? Como que você faz? Ter outras pessoas que já passaram por isso é muito diferente do que uma pessoa que vai abrir e falar assim, o artigo tal da CLT diz que você não pode mandar a pessoa embora. Aí o cara que já passou por aqui, ele falou o seguinte, ó, quando isso acontece, e se acontecer 3, 4, 5 vezes, esse cara tá procurando outro emprego, ele já saiu da sua empresa. Então, ó, já trate de arrumar alguém. Ou treinar uma pessoa. Porque ele vai embora. Ele tá pronto para ir embora. Se você não percebeu ainda, olha aí, vê se você não acha outros pontos, vê se ele não tá chegando atrasado, vê se ele não tá... É só quem viveu que sabe isso, né? Só quem tá ali na lida que percebe esses pontos, porque já sofreu e pode trocar. Então, essa parte eu vejo como um buraco ainda, né, no empreendedorismo nosso aqui no Brasil, né, que a gente faz muito o empreendedorismo por necessidade, né, não é por planejamento. Então não faz o plano de negócio, né, não vai lá dizer, quanto que eu preciso de fluxo de caixa. Não, o que ele faz? Cara, eu preciso de R$100 hoje para eu almoçar e pagar a conta de luz.
vamos lá, vender pipoca, vou chegar no final do dia com R$100, pago a conta de luz e tal. Sobrou 20 para amanhã eu comprar lá outro saco de pipoca e vendendo de novo. Então é isso que, essa falta de reconhecimento por um órgão é um ponto também que eu vejo que falta o reconhecimento, principalmente vendas e do empresário. Porque vendas é onde que entra o dinheiro, né? É o mais importante. Se não tiver venda, não tem nada. Não tem nada. Se não tiver vendas, ele tem um hobby, não tem um negócio. Se não tiver venda, ele não consegue investir, não consegue contratar, não consegue... Não faz nada. Não faz nada. O primeiro ponto é vendas, cara. E aí, depois de vendas, você vem aqui, ó. É gerir o que você vendeu. Isso, começa a estruturar a empresa. Cara, vendeu. Eu vendi esse copo por R$50. Legal, ele custou 30, sobrou 20. Então, 10 eu tenho que deixar já no meu fundo de reserva. Porque eu sei que pode dar ruim em algum momento, quebrar algum copo, ter alguma coisa, eu vou ter que trocar, o cliente devolveu. Então, ele tem que ter isso, essa visão. Mas, por um órgão ou que seja como a gente tem os órgãos, né, dos conselhos, mas se fosse mais prático, voltado ali para quem viveu na prática mesmo o empreendedorismo do Brasil. Legal, legal. Não, eu acho importante, até mesmo para regularizar tudo certinho, né? Criar novos cursos para os vendedores, deixar o negócio mais organizado, né? Para a classe, né? Para a classe, exatamente. Ser reconhecido como classe, né? Porque hoje a gente tem muito vendedor que ele... nenhuma mãe, né? Eu falo assim, você pegar uma criança aí de 10 anos na escola, 12 anos, perguntar, o que você quer ser? O que você vai ser quando crescer? É médico, é advogado, é astronauta. Se falar vendedor, a mãe se preocupa, né? Já leva no psicólogo e fala, pô, meu filho tem algum problema aqui, porque ele quer ser vendedor, tá fora da curva. Né? Ou aquela pessoa que vem, Fábio, sua empresa tá crescendo, tal, eu tenho um sobrinho lá em casa, lá, pode ser qualquer coisa, até vendedor ele aceita. Né? Ela é vista ainda como uma sub-área. E é a área mais importante da empresa. É a área que está de frente, né, com o cliente, né, o cara que paga as contas da sua empresa. Muitas vezes é deixada de lado e porque você deixou ela de lado, você perde oportunidades. É verdade. Wanderley, muito obrigado. Foi um prazer bater um papo com você. Tentar mudar um pouco a cabeça dos empresários nessa questão de venda, né? Que não é simplesmente tirar um pedido. Tem uma técnica, tem toda uma estrutura, um processo para chegar no resultado final, né? Com qualidade, né? Com qualidade. Com qualidade, porque aí você consegue ter uma recorrência ali de vendas ali e mostrar para o cliente, para esses empresários também, que o impostômetro também é oportunidade. É oportunidade de negócio que está na mesa. Que está na mesa. Muito obrigado. Eu que agradeço por ter vindo, o convite aí, ter vindo, né? E para quem está assistindo, quiser interagir com a gente, eu tô lá dentro da Associação Comercial de Carapicuíba, meu escritório fica lá dentro. A gente faz workshops mensais lá, encontros de empresários, então segue a gente aí pelas redes sociais, vocês vão encontrar lá Vendedor Vencedor. E é uma forma também da gente retribuir, né? A Associação Comercial tem esse trabalho de reconhecer o empresário, né? O que gera empresa, que gera o dinheiro ali localmente, né? Então, fico muito feliz de ter participado aqui e ter trocado um pouco da experiência do dia a dia. Valeu, obrigado, hein? Valeu. Até mais.